Durante décadas, existiu uma operação tão sombria, tão controversa e tão cuidadosamente escondida que muitos acreditaram que fosse apenas mais uma teoria da conspiração. Mas não era. Ela era real e mudou o mundo mais do que qualquer pessoa imagina. Esta é a história secreta da Operação Paperclip. Quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim, o planeta respirou fundo, acreditando que o pior já tinha passado. Mas, nos bastidores, os vencedores estavam prestes a cometer um ato que colocaria toda a moralidade humana em xeque. Os Estados Unidos, a nação que se colocava como exemplo de liberdade e justiça, tomaram a decisão de recrutar e proteger alguns dos cientistas mais perigosos que já existiram. Após a queda do nazismo, milhares de documentos foram encontrados nos bunkers e laboratórios do regime, e entre eles, um nome se repetia inúmeras vezes: Wernher von Braun, o gênio por trás das armas mais avançadas da Alemanha. Von Braun era brilhante, mas também era membro da SS, e seus foguetes, Sync 2, levaram à morte a mais de 10 mil civis na Europa. Ainda assim, para o governo americano, ele valia ouro. A guerra havia mudado. Agora não era mais sobre território, mas sobre tecnologia, sobre quem dominaria o futuro, e os Estados Unidos descobriram que os nazistas estavam anos à frente no desenvolvimento de foguetes, mísseis balísticos e até projetos que poderiam desafiar a própria gravidade. Foi então que nasceu uma operação secreta, Paperclip, um programa clandestino criado para transportar cientistas nazistas para os Estados Unidos, apagando seus crimes, limpando seus arquivos e oferecendo a eles uma nova vida, em troca de seus conhecimentos. Era simples. Se um cientista era considerado valioso, um clipe de papel era colocado em seu dossiê. Esse pequeno objeto marcava quem seria protegido e quem seria descartado. E foi assim que assassinos, torturadores e colaboradores diretos do regime nazista foram retirados da Alemanha escoltados, alimentados, protegidos e recebidos como heróis por militares americanos. Wernher von Braun foi apenas o primeiro. Logo depois vieram Arthur Rudolph, responsável por explorar trabalho escravo em fábricas subterrâneas. Hubertus Strughold, acusado de experiências médicas brutais em prisioneiros. E dezenas de outros nomes que oficialmente jamais poderiam pisar em solo americano. Mas a verdade é que pisaram. E não apenas pisaram, como foram colocados para trabalhar em alguns dos projetos mais importantes do século XX. Enquanto o mundo acreditava que a corrida espacial era um símbolo de esperança e progresso, poucas pessoas sabiam que o cérebro por trás do foguete Saturn V, aquele que levou o homem à Lua, era justamente Wernher von Braun, o mesmo homem que projetou armas para Hitler. Sim, a tecnologia que levou a humanidade ao espaço nasceu do conhecimento adquirido em um regime que matou milhões. Os Estados Unidos sabiam disso, mas preferiram esconder. E para esconder, eles falsificaram relatórios, apagaram registros, mudaram identidades e criaram novas histórias de vida para os cientistas escolhidos. Nos arquivos oficiais, seus crimes simplesmente evaporaram. Mas os documentos reais, aqueles que não foram destruídos, contam uma história muito diferente. Uma história de dor, de exploração, de prisioneiros obrigados a trabalhar até a morte em túneis congelantes e cheios de fumaça tóxica, tudo para construir os foguetes que mais tarde seriam celebrados como maravilhas da engenharia. A Operação Paperclip se tornou tão extensa que, em pouco tempo, cientistas nazistas estavam trabalhando em quase todas as áreas de defesa americana: armas químicas, biológicas, aeronaves supersônicas, mísseis nucleares e, claro, o programa espacial. O mais impressionante é que tudo isso foi mantido em segredo absoluto. O povo americano jamais aceitaria a ideia de que seu governo estava acolhendo criminosos de guerra. Então, a solução foi simples: esconder a verdade por décadas. Foi só nos anos 70, quando documentos altamente classificados começaram a vazar, que o público descobriu o que realmente havia acontecido. E a reação foi de indignação total. Muitos perguntaram: como um país que lutou contra os horrores do nazismo pôde fazer uma aliança com seus arquitetos? Mas a resposta era clara: poder. O desejo de vencer a União Soviética falava mais alto do que qualquer moralidade. O governo justificou dizendo que os soviéticos também estavam recrutando seus próprios cientistas nazistas. E isso era verdade. A Alemanha havia se tornado um campo de caça. Quem encontrasse os melhores cientistas primeiro venceria a nova guerra, a guerra tecnológica. O mundo avançou graças à inteligência dessas pessoas, mas o preço pago foi ignorar alguns dos piores crimes da história humana. Até hoje,
Muitos dos detalhes da Operação Paperclip permanecem ocultos, muitos arquivos continuam fechados, e muitas das histórias sobre os experimentos conduzidos por esses cientistas nunca foram totalmente reveladas. Mas uma coisa é certa: a operação mudou o destino do planeta, e mesmo que o mundo tente esquecer, a verdade continua lá, nos arquivos ocultos da história. A Operação Paperclip nos lembra que, quando governos têm poder demais e segredos demais, a ética é a primeira coisa que desaparece, e que por trás de muitos dos avanços que celebramos hoje, existe um passado obscuro que quase ninguém conhece, mas que precisa ser contado, porque no fim, por mais que tentem esconder, a verdade sempre encontra um jeito de escapar. Sempre.